Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um culto. Né? E nós oferecemos esse culto ao nosso Deus, ao nosso Pai. Né? Em nome de Jesus, né? Muito bom dia a todos que vão assistir pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site ou aqui presencialmente. Sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos orar então para nós iniciarmos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado pela sua presença conosco. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos, Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a nossa mente, e que nossos corações possam dar boas-vindas à Tua palavra nessa manhã de domingo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Unge esse local, unge a Tua palavra, unge a Sua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom dia, vamos louvar o Senhor. Deixa teu rio. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma
Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa manhã em Romanos, capítulo 8. No livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus, em nome de Jesus, o Messias de Israel, o nosso Redentor, que nos deu livre acesso ao trono da graça. Nós chegamos diante do Senhor nessa manhã para te louvar, para cultuar o teu nome e ao mesmo tempo, Pai, receber do Senhor a sua palavra. Espírito Santo, unge a sua palavra e que nós possamos dar boas-vindas à sua palavra nessa manhã e que a tua palavra possa alimentar a nossa fé para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós oramos e agradecemos. Amém. E amém. Romanos capítulo 8, versículo 37, está escrito: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha, nesta manhã, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre esse versículo. Nós vamos falar sobre o contexto aqui, sobre diversas coisas, mas para nossa edificação e para nossa instrução nessa manhã, a maioria das vezes, olhamos para as nossas vidas e pensamos que nós devemos fazer algo mais para sermos mais que vencedores. Nós achamos que devemos fazer algo mais para sermos mais que vencedores. Então a pergunta para nós nessa manhã de domingo é: por que nós somos mais que vencedores? Por que nós somos mais que vencedores? É a pergunta que nós temos para cada um de nós nesta manhã. E como nós lidamos com esse título que o Senhor nos deu, mais que vencedores? Aqui, só para nossa instrução, o contexto, né, desse versículo aqui começa no versículo 31. E olha o que está escrito no versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, que pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não pergunta aqui quem é contra nós. Paulo está perguntando quem é contra nós. Porque se Paulo perguntasse quem é contra nós, os demônios levantariam na hora contra nós. Se Paulo perguntasse quem é contra nós, o mundo se levantaria contra nós. Se Paulo perguntasse quem é contra nós, a nossa própria natureza levantaria contra nós. Se Deus é por nós, o que ou quem ousará se levantar para nos destruir? Quem? A pergunta: quem ou o que se ousará a levantar para nos destruir? Quem lutará contra o Todo-Poderoso Deus e prevalecerá? Quem ou o que vai lutar contra o poderoso Deus,
o nosso Deus e prevalecerá? Ninguém e nada. Quem enfrentará o nosso defensor? Quem irá levantar e enfrentar o nosso defensor? Quem derrotará o Deus vivo? Se Deus está e Ele está ao nosso favor, nós e Deus, em qualquer circunstância e situação das nossas vidas que passamos, nós somos a maioria, porque Deus é conosco. Nós somos a maioria em qualquer circunstância que nós passamos, porque Deus é conosco. Nós somos a maioria absoluta. Nas guerras espirituais, nas guerras na horizontal, Deus é conosco. Não é possível que nenhum inimigo se levante e prevaleça sobre aquele para os quais e com os quais Deus está para defender. Pensa comigo. Não é possível nenhum inimigo se levante e prevaleça sobre aquele para os quais e com os quais Deus está para defendê-los. Deus, Ele é o nosso defensor. O nosso defensor, Ele está, como está escrito em Salmos capítulo 5, versículo 12, Ele está ao nosso redor, como escudo, né? Com as suas benignidades, com a sua generosidade, com a sua compaixão, com a sua bondade, ao nosso redor, por todos os lados nossos, Deus está ali. Ele é o nosso defensor. Ele está do nosso lado. Ele trabalha por nós. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio e defensor. Ele é o nosso protetor. Não é possível que nenhum poder neste mundo, nem no vindouro, possa triunfar sobre Deus e arrancá-los, arrancar-nos das suas mãos. Não pode. Não pode. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Deus está com a sua mão estendida para cada um de nós nesta manhã de domingo, dia 26 de abril de 2026. Ó, 26 de abril de 2026. Então, os demônios, eles rugem contra nós, mas não prevalecerão, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Sabe, nós vamos falar mais aqui sobre Romanos capítulo 8, mas abra sua Bíblia comigo em Mateus 14. Nós vamos voltar aqui, mas em Mateus 14 tem uma situação interessante que está acontecendo para a nossa edificação nessa manhã. Mateus 14. Né? E interessante porque aqui, né, depois que Jesus alimenta mais de 2.000 pessoas com pães, né, e peixe. Hã? Ok, só um pouquinho para lá. Um pouquinho só. Só que você mexeu. Só um pouquinho, só para lá. Para não contrário. Não, vai para esse menino para cá. Isso, tá bom, ótimo. Ótimo. Um pouquinho, mais um pouquinho. Ótimo. Um pouquinho. Porque tem que vir para frente um pouco. Tá bom, tá ótimo. Amém. Tem que vir um pouquinho pra Mateus capítulo 14, tá ótimo. É que você bateu o pezão. Mateus 14. Tá bom. Abriram Mateus 14? Sim. Ok. Mateus 14, logo depois da multiplicação dos pães e peixes, né? Pedro, tem uma história interessante, porque Jesus fala para Pedro ir com os apóstolos no barco, atravessando o mar da Galileia. E Jesus ficou para trás. E eles foram no barco. Só que levantou uma grande tempestade. Muitos ventos, ondas fortes, muita chuva. E de repente, né, eles estavam prestes a naufragar. Aí vem Jesus, o quê? Caminhando sobre as águas. Ele vem Jesus caminhando sobre as águas. E eles logo de imediato pensam que é um fantasma. Né? No versículo 26, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. Aterrados.
Versículo 26. E exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, essa palavra, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha só que coisa fantástica, né? Pedro, ele teve uma experiência como um pescador, um perito do mar, né? Ele sabia que onde ele estava era um lugar muito profundo. E ele falou: Senhor, se és tu, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro pisou nas águas e começou a andar pelas águas. Focado em Jesus. Focado em Jesus. Ao redor de Pedro, ventania, ondas batendo de um lado por outro, era aterrorizante, mas Pedro estava focado em Jesus e começou a andar por sobre as águas. Porém, Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele colocou nas ondas, ele colocou nos problemas ao redor, ele colocou no vento, e de repente ele começou a afundar. E afundou. E ele gritou quando estava afundando: salva-me, Senhor. E o que aconteceu? Prontamente, Jesus, estendendo a mão, no profundo, tirou Pedro e colocou ele no barco. Ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha, o alvo do nosso inimigo é fazer com que nós duvidemos da graça de Deus, do amor incondicional de Deus. O inimigo quer que nós duvidemos que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O inimigo, ele quer fazer com que nós nos abalamos. Olha, e o inimigo não dá trégua. Né? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele está ao derredor, né? Lançando acusações 24 horas por dia para nos atingir, para tirar dúvida, para gerar inquietação em nossos corações. Olha, nós travamos batalhas espirituais diariamente em nossas vidas. Essa semana, teve um dia aí, eu falei com a Elaine, logo de manhã, entre 4 horas da manhã e 8 horas da manhã, eu fui atacado, sim, violentamente, pelas setas do inimigo, flechadas do inimigo, né? Querendo trazer dúvida, querendo trazer, desânimo, querendo trazer problemas. E eu podia sentir o ataque do inimigo. Até umas 8, 8 e meia, eu fui orando o tempo todo, até eu senti que o inimigo foi embora. Senti que aquela paz que excede todo entendimento. E é assim que nós prevaleceremos nas guerras espirituais. No momento que nós estamos afundando, no momento que parece que nós vamos afogar, naufragar, nós gritamos por socorro e Jesus estende as suas mãos. Em Salmos capítulo 40, foi a devocional minha e da Elane ontem, Salmos 40, Davi estava no fundo do poço, de lama e perdição, ele estava profundo, no lugar, no fundo do poço, versículo 1 a 3, está escrito, Salmos 40, versículo 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha, muitas vezes estamos no fundo do poço e não parece que não há esperança, mas tem uma mão estendida e essa mão estendida é de Jesus. Assim como Pedro estava afundando, Davi estava no fundo do poço e uma mão os tirou das profundezas e colocaram de pé em cima de uma rocha, e essa rocha é Jesus Cristo.
E Deus, Ele não nos abandona. Jeremias também estava no fundo do poço. Lamentações capítulo 3, rapidinho lá comigo, Lamentações 3. Nós vamos voltar lá em Romanos, mas Lamentações 3. Lamentações 3. Olha, no versículo 54 a 57, olha o que Jeremias fala. Lamentações 3, 54 a 57. Águas correm sobre a minha cabeça. Então disse, estou perdido. Tem uma exclamação ali, estou perdido. Do mais profunda cova, da mais profunda cova. Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não esconda o ouvido dos meus lamentos ao meu clamor. De mim te aproximastes no dia que eu te invoquei e dissestes, não temas, não tenha medo. Olha só, Jeremias estava no fundo do poço. Ele estava se sentindo perdido. Ele disse, ó Deus, no dia que eu invoquei o Senhor veio e falou comigo, o Senhor aproximou de mim. O Senhor aproximou de mim. E me disse, não tenha medo, Jeremias. Não tenha medo. Eu sou contigo. Não tenha medo. Levanta, confia. Sabe, quando nós estamos numa guerra espiritual e nós temos esse discernimento, nós precisamos correr para as coisas de Deus. Precisamos ler a Bíblia, orar, cantar louvores. Porque é assim que nós resistimos nos ataques do inimigo. Que nós possamos abraçar a palavra de Deus, amar uns aos outros incondicionalmente, perdoar e ser perdoado, sabe? Porque esse é o caráter do povo de Deus, é o de Jesus. Ele é por nós. Quem será contra nós? Ele é o nosso defensor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele está conosco e Ele não deixa-nos sozinhos. Ele disse, Jesus disse, todo aquele que vier a mim jamais lançarei fora. João 6,37. Deus é por nós, quem será contra nós? Volta lá em Romanos 8, por favor. Romanos 8, Romanos capítulo 8, volta lá comigo. Olha, Deus é por nós. Quem ou o que será contra nós? Seja a coisa mais impossível que nós possamos enfrentar em nossas vidas. Deus é por nós. Então, nossa sorte pode mudar diante dos nossos olhos a qualquer momento. Deus pode fazer o impossível, tornar possível diante dos nossos olhos. Deus pode, porque Ele é o nosso defensor, Ele nos ama. Sabe, porque nós somos mais que vencedores? Porque Cristo foi na cruz por nós. E Ele venceu sobre as trevas. Ele venceu sobre o inferno. Ele venceu o poder do pecado. Ele morreu a nossa morte e ressuscitou no terceiro dia. E a justiça de Deus, satisfeita na cruz, foi imputada a cada um de nós no momento que nós nascemos de novo. Por isso nós somos mais que vencedores. Porque Deus já nos deu a maior prova do seu amor para conosco. Olha o versículo 32 de Romanos 8. Olha lá, o versículo 32, Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, aquele que não poupou o seu próprio filho por nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui, meus amados, é o seguinte: nunca devemos duvidar de que Deus ama cada um de nós. Nunca podemos colocar em dúvida o amor de Deus. Nunca que devemos querer exigir algo mais do amor de Deus por nós, porque Ele já nos deu a maior prova do seu amor por cada um de nós. Ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós, porque nós éramos pessoas boas, porque nós éramos pessoas que socorriam uns aos outros na rua, porque nós éramos que fazia todas as coisas certinho, pagava as contas em dia? Não. Não foi por isso.
Romanos 5, 8 está escrito, capítulo 5 de Romanos, versículo 8 está escrito. Romanos capítulo 5, no versículo 6 fala assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo. Dificilmente, versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas olha o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Volta lá no versículo, no capítulo 8. Olha, Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos pecar? Vamos. Vamos falhar durante a nossa caminhada aqui na terra? Vamos. Vamos pisar o pezinho no calinho dos outros? Vamos. E outros vão pisar no nosso calinho? Vamos machucar as pessoas? Vamos, com palavras, com ações. E nós seremos machucados também. Mas nós temos, né, essa promessa de que o amor de Deus cobre multidões de pecado. E nós desfrutamos desse amor, porque quando nós éramos fracos, perdidos, ímpios e pecadores, inimigos de Deus, Ele nos amou e provou seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No versículo 33 de Romanos 8, olha lá, Romanos 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Olha, o inimigo está o tempo todo levantando acusações contra nós, jogando secas, flechas, de Efésios 6, jogando flechas venenosas com pensamentos negativos em nossas emoções, em nossa mente. Não vai dar certo, não, sabe, é difícil, olha, problema financeiro, olha esse problema, olha aquilo outro. O inimigo vem com essas flechas, falando, olha, jogando acusações, gerando culpa. Então, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Quando o inimigo nos acusa, ou quando alguém nos acusa de qualquer outra coisa, aqui ó, fala, é Deus que os justifica. Estão acusando Deus. Quando alguém nos acusa, está acusando Deus. Romanos 8, 1 fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 34 aqui de Romanos 8. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, olha o nosso versículo, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem os demônios, nem o mundo, nem a nossa própria natureza pecaminosa pode se levantar contra nós diante de Deus, porque a obra está consumada. Olha, Deus não poupou seu filho. Paulo está dizendo, por amor a você e por amor a mim. Quem vai levantar acusações contra nós? É Deus foi Deus que nos justificou, é Deus que nos limpou, Deus que nos lavou, Deus que nos regenerou, Deus que nos fez novas criaturas por meio do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 14 fala para que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas. Nós devemos deixar o passado no passado, permitindo que o sangue de Cristo purifique a nossa consciência de obras mortas. Paulo continua falando, quem vai condenar cada um de nós? É Cristo Jesus que morreu, que pagou o preço e ressuscitou. Quem vai nos separar do amor de Deus? Será angústia, será perseguição, será falta de dinheiro, será saúde, será, sabe, pessoas que não entendem, pessoas que levantaram para o inimigo para jogar boatos, para falar coisas que não devia, será o próprio inimigo com as suas flechas. Quem vai nos separar do amor de Deus? Ninguém e nada. Porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. E aí termina o versículo 38 e 39. Olha que lindo esses versículos. Versículo 38. Paulo diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o amor de Deus, incondicional, e que nos amou. Então, seja qualquer que for a nossa situação essa semana, tem uma mão estendida para nós. Podemos segurar essa mão é de Jesus. Podemos passar por qualquer circunstância de cabeça erguida, sabendo que aquele que começou boa obra em nós é poderoso para completá-la. Ele não desiste de nós. O seu amor não exige nada de nós. Nós podemos desfrutar do amor de Deus hoje, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, como Ele nos perdoou, né? Não lembrando mais dos nossos erros. Deus não lembra, assim também não devemos lembrar dos erros uns dos outros. E confiar que o amor cobre multidão de pecados e que nós já fomos declarados em Cristo Jesus mais que vencedores. Mais que vencedores. Por isso, essa é a pergunta para nós hoje. Por que nós somos mais que vencedores? Por causa da obra consumada por Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Sabe, se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, ou à noite, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus foi na cruz por você e por mim. Ele morreu a nossa morte, como nós acabamos de falar. E Ele pagou um preço alto por nós, o seu precioso sangue. Hoje nós podemos ir na cruz do Calvário e receber essa salvação gratuita. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz, pagando um preço alto pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu aos céus e Ele um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Paulo disse em Romanos 10, versículo 9: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, onde você está e como você está, ore comigo agora. Fala assim no seu coração: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que, Pai, que o seu precioso sangue foi e é suficiente para me perdoar de todos os meus pecados. Muito obrigado, Senhor. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu te agradeço por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, sabe, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, YouTube, pelo nosso site, pelo Instagram, no privado. Fala: pastor, eu orei contigo e recebi a Jesus como Salvador pessoal. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que essa semana possamos andar de cabeça erguida, seja no nosso trabalho, seja em nossa casa, seja na rua, seja na escola, que nós possamos levantar a cabeça para o alto, de onde vem nosso socorro, porque em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores, e nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua semana, que sua semana seja repleta de graça, de misericórdia, que renovará cada manhã nas suas vidas, na minha vida durante essa semana. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.